Queridos irmãos, que a graça e a paz de Cristo Jesus vos seja multiplicada. Pastor Lucas Reis deste lado, mais um dia da nossa jornada de leitura bíblica da palavra do nosso Senhor. Hoje, dia 69, nós vamos ler do capítulo 29 ao capítulo número 35 do livro de Jó. Antes, porém, vamos orar, vamos falar com Deus das Escrituras. Soberano Deus, maravilhoso e eterno Pai, nesta bendita hora de oração, nós clamamos a Ti, invocamos os céus e pedimos a Tua bênção, a Tua graça e a Tua misericórdia. Pedimos ao Senhor que revele-se a nós a partir da Sua palavra e que nós possamos encontrar-Te nas linhas das Escrituras. Oramos em Teu nome, damos graças a Ti por tudo, em nome de Jesus. Vamos lá, do capítulo 29 ao capítulo 35 do livro de Jó. Jó prosseguiu sua fala. Como tenho saudade dos meses que se passaram, dos dias em que Deus cuidava de mim, quando a sua lâmpada brilhava sobre a minha cabeça e por sua luz eu caminhava em meio às trevas. Como tenho saudade dos dias do meu vigor, quando a amizade de Deus abençoava a minha casa. Quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e meus filhos estavam ao meu redor. Quando as minhas veredas se embebiam em nata e a rocha me despejava torrentes de azeite. Quando eu ia à porta da cidade, tomava o assento na praça pública. Quando, ao me verem, os jovens saíam do caminho e os idosos ficavam em pé. Os líderes se obstinham de falar e não a mão cobriam a boca. As vozes dos nobres silenciavam e suas línguas colocavam-se ao céu da boca. Todos os que me ouviam falavam bem de mim e que me viam me elogiavam, pois eu socorria o pobre que clamava por ajuda e o órfão que não tinha quem o ajudasse. O que estava à beira da morte me abençoava e eu fazia regozijar-se o coração da viúva. A retidão era a minha roupa, a justiça era o meu manto e o meu turbante. Eu era os olhos do cego e os pés do aleijado. Eu era o pai dos necessitados e me interessava pela defesa de desconhecidos. Eu quebrava as presas dos ímpios e dos seus dentes arrancavam as suas vítimas. Eu pensava, correrei em casa e os meus dias serão numerosos como os grãos da areia. Minhas raízes chegarão até as águas e o orvalho passará a noite nos meus ramos. Minha glória se renovará em mim e novo será o meu arco em minha mão. Os homens me escutavam em ansiosa expectativa, aguardando em silêncio o meu conselho. Depois que eu falava, eles me diziam, minhas palavras caíam suavemente em seus ouvidos. Esperavam por mim como quem esperava por uma chuvarada e bebiam minhas palavras com quem bebe a chuva da primavera. Quando eu lhes sorria, mal acreditavam, a luz de meu rosto lhe era preciosa. Era eu que escolhia o caminho para eles e me assentava como seu líder. Instalava-se como um rei no meio das suas tropas. Eu era como um consolador dos que choram. Mas agora eles zombam de mim. Homens mais jovens do que eu, homens cujos pais eu teria rejeitado, não lhes permitindo sequer estar com os cães de guarda do rebanho. De que me serviria a força de suas mãos, já que desapareceu seu vigor? Desfigurados de tanta necessidade e fome, perambulavam pela terra requecida em sombrios e devastados desertos nos campos de mato rasteiro. Colhiam ervas e a raiz da giesta era a sua comida. Da companhia dos amigos foram expulsos aos gritos como se fossem ladrões. Foram forçados a morar nos leitos secos dos rios, entre as rochas e nos buracos da terra. Rugiam entre os arbustos e se encolhia sobre a vegetação, prole desprezível e sem nome.
foram expulsos da terra, e agora os filhos deles zombam de mim com suas canções. Tornei-me um provérbio entre eles. Eles me detestam e se mantêm à distância. Não hesitam em cuspir em meu rosto. Agora que Deus afrouxou a corda do meu arco e me afligiu, eles ficam sem freios na minha presença. À direita dos embutrecidos me atacam, preparam armadilhas para os meus pés e constroem rampas de cerco contra mim. Destroem o meu caminho, conseguem destruir-me sem a ajuda de ninguém. Avançam como através de uma pedra grande, brecha, arrojam-se contra as ruínas. Pavores apoderam-se de mim. A minha dignidade é levada como pelo vento. A minha segurança se desfaz como nuvem. E agora esvai-se a minha vida. Estou preso a dias de sofrimento. A noite penetra os meus ossos, minhas dores me corroem sem cessar em seu grande poder. Meu Deus, é como minha roupa, ele me envolve, como a gola da minha veste. Lança-me na lama e sou reduzido a pó e cinza. Clamo a ti, ó Deus, mas não me respondes. Fico em pé, mas apenas olhas para mim. Contra mim te voltas com dureza e me ataca com a força de tua mão. Tu me apanhas e tu me levas contra o vento e me jogas de um lado a outro na tempestade. Sei que me farás descer até a morte, ao lugar destinado a todos os viventes. A verdade é que ninguém dá a mão ao homem arruinado quando este, em sua aflição, grita por socorro. Não é certo que chorei por causa dos que passavam dificuldade? É que a minha alma se entristeceu por causa dos pobres? Mesmo assim, quando eu esperava o bem, veio o mal. Quando eu procurava a luz, vieram trevas. Nunca para agitação dentro de mim. Dias de sofrimento me confrontam. Perambulo escurecido, mas não pelo sol. Levanto-me na assembleia e clamo por ajuda. Tornei-me irmão dos chacais, companheiro das corujas. Minha pele escurece e cai meu corpo. Queima de febre. Minha harpa está afinada para cantos fúnebres e minha flauta para o som de prantos. Fiz acordo com os meus olhos de não olhar com cobiça para as moças, pois qual é a porção que o homem recebe de Deus lá de cima? Qual a sua herança do Todo-Poderoso que habita nas alturas? Não é ruína para os ímpios, desgraça para os que fazem o mal? Não vê eles os meus caminhos e não considera cada um de seus passos? Se me conduz com falsidade, ou se meus pés se apressam a enganar, Deus me pese em balança justa e saberá que não tenho culpa. Se meus passos desviaram-se do caminho, se o meu coração foi conduzido por meus olhos, ou se minhas mãos foram contaminadas, que outros comam o que semeei, e que as minhas plantações sejam arrancadas pelas raízes. Se o meu coração foi seduzido por mulher, ou se fiquei à espreita junto à porta do meu próximo, que a minha esposa moa cereal de outro homem e que outros durmam com ela, pois fazê-lo seria vergonhoso, crime merecedor de julgamento. Isto é um fogo que consome, até a destruição teria extirpado a minha colheita. Se neguei a justiça aos meus servos e servas, quando eles reclamaram contra mim, que farei quando Deus me confrontar? Que responderei quando chamado a prestar contas? Aquele que me fez no ventre materno não os fez também? Não foi ele que nos formou, a mim e a eles, no interior das nossas mães? Se não atendi os desejos do pobre, se fatiquei os olhos da viúva, se comi meu pão sozinho sem compartilhá-lo com o órfão, sendo que desde a minha juventude criei como se fosse pai, e desde o nascimento guiei a viúva. E se vi alguém morrendo por falta de roupa, ou um necessitado sem cobertor, e o seu coração não me abençoou porque aqueci com a lã de minhas ovelhas, se levantei as mãos contra o órfão, ciente da minha influência no tribunal, que meu braço decaia do ombro,
e que se quebre nas juntas, pois eu tinha medo que Deus me destruísse e temendo o seu esplendor, não podia fazer tais coisas. Se pus no ouro a minha confiança e disse ao ouro puro, você é a minha garantia, e me regozijei por ter grande riqueza pela fortuna que as minhas mãos obtiveram, se contemplei o sol em seu fulgor e a lua mover-se esplêndida, e em segredo meu coração descreveu beijos e veneração, esses também seriam pecados merecedores de condenação, pois eu teria sido infiel a Deus que está nas alturas. Se a desgraça do meu inimigo me alegrou, ou se os problemas que teve me deram prazer, ou que nunca deixei minha boca pecar, lançando maldição sobre ele, se os que moram em minha casa nunca tivessem dito que não recebeu de Jó um pedaço de carne, sendo que nenhum estrangeiro teve que passar a noite na rua, pois a minha porta sempre esteve aberta para o viajante. Se escondi o meu pecado como outros fazem, acobertando no coração a minha culpa, com tanto medo da multidão e do desprezo dos familiares que me calei e não saí da casa. Ah, se alguém me ouvisse agora, assino a minha defesa, que o Todo-Poderoso me responda, que o meu acusador faça denúncia por escrito. Eu bem que a levaria nos ombros e a usaria como coroa. Eu lhe falaria sobre todos os meus passos. Como um príncipe, eu me aproximaria dele. Se a minha terra se queixar de mim e todos seus sulcos chorarem, se consumir os seus produtos sem nada pagar, ou se causei desânimo aos seus ocupantes, que me venham espinhos em lugar de trigo e ervas daninhas em lugar de cevada. Aqui terminam as palavras de Jó. Então estes 3 homens pararam de responder a Jó, pois este se julgava justo. Mas Eliú, filho de Baraquel, de Bus da família de Rão, indignou-se muito contra Jó, porque este se justificava diante de Deus. Também se indignou contra os 3 amigos, pois não encontraram meios de refutar Jó, e mesmo assim o tinham condenado. Eliú tinha ficado esperando para falar a Jó, porque eles eram mais velhos que ele. Mas quando viu que os 3 não tinham mais nada a dizer, indignou-se. Então Eliú, filho de Baraquel, de Bus, falou: eu sou jovem, vocês têm idade, por isso tive receio e não ousei dizer a vocês o que sei. Os que têm idade é que devem falar, pensava eu. Os anos avançados é que devem ensinar sabedoria, mas é o Espírito dentro do homem que lhe dá entendimento, o sopro do Todo-Poderoso. Não só os mais velhos, os sábios, não são só os de idade que entendem o que é certo. Por isso digo, escutem-me, também vou dizer o que sei. Enquanto vocês estavam falando, esperei. Fiquei ouvindo seus arrazoados enquanto vocês estavam procurando palavras. Escutei suas palavras com toda atenção, mas nenhum de vocês demonstrou que Jó está errado. Nenhum de vocês respondeu aos seus argumentos. Não diga, encontramos a sabedoria, que Deus o refute, não o homem. Só que não foi contra mim que Jó dirigiu as suas palavras, e não vou responder a ele com o argumento de vocês. Vejam, eles estão consternados e não têm mais o que dizer. As palavras lhe fugiram. Devo aguardar, agora que estão calados e sem resposta. Também vou dar a minha opinião, também vou dizer o que sei, pois não me faltam palavras e dentro de mim o Espírito me impulsiona. Por dentro estou como vinho arrolhado, como odres novos, prestes a romper. Tenho que falar isso, me aliviará. Tenho que abrir os lábios e responder. Não serei parcial com ninguém, e a ninguém bajularei, porque não sou bom em bajular. Se fosse o meu Criador, em breve me levaria. Mas agora, Jó, escute as minhas palavras. Preste atenção a tudo que vou dizer. Estou prestes a abrir a boca.
Minhas palavras estão na ponta da língua. Minhas palavras procedem de um coração íntegro, meus lábios falam com sinceridade o que eu sei. O Espírito de Deus me fez, o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Responda-me então, se puder. Prepare-se para enfrentar-me. Sou igual a você diante de Deus. Eu também fui feito de barro. Por isso, não devo inspirar nenhum temor e a minha mão não há de ser pesada sobre você. Mas você disse ao meu alcance, eu ouvi bem as palavras. Estou limpo e sem pecado. Estou puro e sem culpa. Contudo, Deus procurou em mim motivos para inimizade. Ele me considera seu inimigo. Ele acorrenta os meus pés, vigia de perto todos os meus caminhos. Mas eu digo que você não está certo, porquanto Deus é maior do que o homem, porque você se queixa a ele de que não responde às palavras dos homens. Pois a verdade é que Deus fala, ora de um modo, ora de outro, mesmo que o homem não o perceba, em sonho ou em visão, durante a noite, quando o sono profundo cai sobre os homens e eles dormem em suas camas. Ele pode falar os ouvidos deles e aterrorizá-los com advertência, para prevenir o homem das suas más ações e livrá-lo do orgulho, para preservar da cova a sua alma, a sua vida e da espada. Ou o homem pode ser castigado do leito de dor, com os seus ossos, em constante agonia, sendo levado a achar a comida repulsiva e a detestar na alma, sua refeição preferida. Já não se vê sua carne e seus ossos, que não se viam, agora aparecem. Sua alma aproxima-se da cova e sua vida dos mensageiros da morte. Havendo, porém, um anjo ao seu lado, como mediador entre mil, que diga ao homem o que é certo a respeito, para ser-lhe favorável e dizer, poupa-o de descer a cova, encontrei resgate para ele. Então sua carne se renova, voltando a ser como de criança. Ele se rejuvenesce. Ele ora a Deus e recebe o seu favor. Vê o rosto de Deus e dá gritos de alegria, e Deus lhe restitui a condições de justo. Depois ele vem aos homens e diz, pequei e torci o que era certo, mas ele não me deu o que eu merecia. Ele resgatou a minha alma, impedindo-a de descer a cova, e viverei para desfrutar a luz. Deus faz dessas coisas ao homem 2 ou 3 vezes, para recuperar sua alma da cova, a fim de que refulja sobre ele a luz da vida. Preste atenção, Jó, escute-me, fique em silêncio e falarei. Se você tem algo para dizer, responda-me, fale logo, pois quero que você seja absolvido. Se não tem nada para dizer, ouça-me, fique em silêncio e eu ensinarei a sabedoria a você. Eliú continuou, ouçam as minhas palavras. Vocês que são sábios, escutem-me. Vocês que têm conhecimento, pois o ouvido prova as palavras como a língua prova o alimento. Tratemos de discernir juntos o que é certo e de aprender o que é bom. Jó afirma, sou inocente, mas Deus me nega a justiça. Apesar de eu estar certo, sou considerado mentiroso. Apesar de estar sem culpa, sua flecha me causa ferida incurável. Que homem existe como Jó, que bebe zombaria como água? Ele é companheiro dos que fazem o mal e anda com os ímpios. Pois diz, não dá lucro agradar a Deus. Por isso escutem-me, vocês que têm conhecimento. Longe de Deus esteja o fazer o mal e o Todo-Poderoso a praticar a iniquidade. Ele retribui ao homem conforme o que ele fez e lhe dá o que a sua conduta merece. Não se pode nem pensar que Deus faz o mal, que o Todo-Poderoso perverta a justiça. Quem o nomeou para governar a terra? Quem o encarregou de cuidar do mundo inteiro?
se fosse intenção dele e de fato retirasse o seu espírito e o seu sopro, a humanidade pereceria toda de uma vez, e o homem voltaria ao pó. Porquanto, se você tem entendimento, ouça-me, escute o que tenho a dizer. Acaso quem odeia a justiça poderá governar? Você ousará condenar aquele que é justo, poderoso? Não é ele que diz aos reis, vocês nada valem, e aos nobres, vocês são ímpios? Não é verdade que ele não mostra parcialidade a favor dos príncipes e não favorece o rico em detrimento do pobre, uma vez que todos são obras de suas mãos? Morrem num momento em plena noite, cambaleiam e passam os poderosos, são retirados sem a intervenção de mãos humanas, pois Deus vê o caminho dos homens. Ele enxerga cada um dos seus passos, não há sombra densa o bastante, onde os que fazem o mal possam esconder-se. Deus não precisa de maior tempo para examinar os homens e levá-lo à sua presença para o julgamento, sem depender de investigações. Ele destrói os poderosos e coloca outros em seu lugar, visto que ele repara nos atos que eles praticam. Derruba-os e eles são esmagados. Pela impiedade deles, ele os castiga onde todos podem vê-los. Isso porque deixaram de segui-lo e não deram atenção aos caminhos por ele traçados. Fizeram chegar a ele o grito do pobre, e ele ouviu o clamor do necessitado. Mas ele, se permanecer calado, quem poderá condená-lo? Se esconder o rosto, quem poderá vê-lo? No entanto, ele domina igualmente sobre homens e nações, para evitar que o ímpio governe e prepare a armadilha para o povo. Suponhamos que um Deus diga a Deus, que um homem diga a Deus, sou culpado, mas não vou mais pecar. Mostra-me o que estou vendo, se agir mal, não tornarei fazê-lo. Quanto a você, deveria recompensá-lo. Quando você nega a sua culpa, é você que deve decidir, não eu. Conte-me, pois, o que você sabe. Os homens de bom senso, os sábios que ouvem, me declaram: Jó não sabe o que diz, não há discernimento em suas palavras. Se Jó sofresse a mais dura prova por sua resposta de ímpio, ao seu pecado ele acrescenta a revolta. Com desprezo bate palmas entre nós e multiplica suas palavras contra Deus. Eliú prosseguiu: você acha que isso é justo? Pois você diz, serei absolvido por Deus. Contudo, você lhe pergunta, que vantagem tenho eu e o que ganho se não pecar? Desejo responder a você e os seus amigos que estão com você. Olhe para os céus e veja, mire as nuvens tão elevadas. Se você pecar, em que isto afetará? Se os seus pecados forem muitos, que é que isso lhe fará? Se você for justo, o que lhe dará? Ou o que ele receberá da sua mão? A sua impiedade só afeta os homens, seus semelhantes, e a sua justiça aos filhos dos homens. Os homens se lamentam sob fardos de opressão, imploram que os libertem do braço dos poderosos. Mas não há quem pergunte, onde está Deus, o meu Criador, que de noite faz surgir em cânticos, que nos ensina mais que os animais da terra e nos faz mais sábios que as aves dos céus. Quando clamam, ele não responde por causa da arrogância dos ímpios. Aliás, Deus está à escuta a vã súplica que fazem. O Todo-Poderoso não lhes dá atenção, pois muito menos escutará quando você disser que não o vê, que a sua causa está diante dele e que você tem que esperar por ele. Mais que isso, que a sua ira jamais castiga e que ele não dá a mínima atenção à iniquidade. Assim é Jó. Assim que o Jó abre a sua boca para dizer palavras vãs em sua ignorância,
ele multiplica as palavras. Fizemos a leitura do dia 69, do capítulo 29 ao 35 do livro de Jó. Permitindo o Senhor Deus, amanhã retornaremos. Forte abraço, fiquem na paz do Senhor.